Fala pessoal, Iniciativa Fala Nerd galera, no Iniciativa ar. Nerd no ar. Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês. Fala galera, Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, galera. Eu sei que faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, desde antes de assistir do Batman vs Superman, mas eu andei muito ocupado mesmo. Bom galera, bem-vindos a mais um Antes de Assistir, projeto novo aqui do canal, para você que está interessado em assistir filmes de super-heróis e quer conhecer mais sobre os seus personagens e mais sobre a sua história. Bom, hoje no aquecimento a gente já vai conhecer mais sobre os personagens e sobre a história do próximo filme nerd de super-heróis que vem por aí, Capitão América Guerra Civil. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. Mas pera aí, Rafael. Capitão América eu assisti. Eu conheço a história dele de todos os personagens. Eu vi Vingadores. Ah, conhece mesmo, jovem? Tudo que a gente tem hoje no universo cinematográfico é uma adaptação dos quadrinhos. Como a adaptação, ela não é tão fiel assim aos quadrinhos. Então, você pode conhecer toda a história do universo cinematográfico, mas eu tenho certeza que eu posso acrescentar um pouco mais de informação nerd extra pra você. Mas chega de enrolação. O universo cinematográfico da Marvel finalmente chegou à sua terceira fase, agora com a estreia de Capitão América Guerra Civil. Filme que está marcado para estrear agora, dia 28 de abril, nos cinemas aqui no Brasil. Se liga na sinopse então. Steve Rogers está liderando o recém-time de Vingadores em seus esforços continuados para proteger a humanidade. Mas depois de um novo incidente envolvendo os Vingadores, resulta num dano colateral. A pressão política se levanta para instaurar um sistema de contagem liderado por um órgão governamental para supervisionar e dirigir a equipe. O novo status divide os Vingadores, resultando em dois campos. Um liderado por Steve Rogers e seu desejo de que os Vingadores permaneçam livres para defender a humanidade sem interferência do governo. Outro seguindo a surpreendente decisão de Tony Stark em apoio à supervisão e contagem do governo. Bom galera, e como é que vai ficar os times nessa guerra civil do cinema? O que a gente sabe até agora, por tudo que a gente vê nos trailers, é que do lado do Capitão América a gente tem o Gavião Arqueiro, Falcão, Feiticeiro Escarlate, Soldado Invernal e Homem-Formiga. Ao lado do Homem de Ferro nós teremos Máquina de Combate, Pantera Negra, Visão, Viúva Negra e o Homem-Aranha, que apareceu num dos últimos trailers que saiu. Bom, hoje tem uma galera para apresentar, então o vídeo pode ficar um pouco longo, mas bora lá! Tony Stark, o Homem de Ferro, é um cientista, empresário e, como ele mesmo diz, um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Ele foi criado por Stan Lee, em conjunto com o roteirista Larry Lieber e com os desenhistas Jack Kirby e Don Heck. Stark entra no MIT com 15 anos para a graduação em engenharia elétrica e aos 19 recebe um doutorado em física. Nunca faltou dinheiro para os seus projetos,
já que aos 21 anos ele herdou a fortuna do seu pai, que veio a falecer. Dada a sua juventude, ele criou para si mesmo um estilo playboy bilionário. Essas características foram inspiradas no bilionário americano Howard Hughes. Na versão original, Tony Stark foi vítima de uma granada durante a Guerra do Vietnã. Stark sobreviveu à explosão, mas os estilhaços da bomba se alojaram perto do seu coração. Ele foi capturado e levado até o líder, Wong-Shu. Restavam apenas alguns dias de vida, e Wong-Shu obrigou Stark a construir uma poderosa arma. Tony não criou uma arma, ele criou sim algo que pudesse mantê-lo vivo e o desse força para cuidar de seus captores. Preso com ele estava outro gênio, o professor Ho Yensen. Stark revelou seu plano para ele e Yensen decidiu ajudá-lo. Quando os homens de Wong-Shu se aproximaram, o velho professor pegou uma metralhadora e acabou sendo fuzilado. Mas ele deu tempo suficiente para que Stark pudesse recuperar o que ele estava fazendo e se adaptasse a utilizar a armadura. O Homem de Ferro enfrentou os soldados de Wong-Shu e o mesmo tentou fugir dele, mas Stark incendiou o galpão de armamentos e Wong-Shu acabou morrendo na explosão. Com isso, ele se salvou e conseguiu libertar todos os prisioneiros. Desde então, Stark desenvolveu várias versões da armadura, sempre em vermelho e dourado. Recentemente houveram algumas adaptações com preto e prateado, e na última versão alguns tons de branco. No começo de suas atuações, para que ninguém desconfiasse, Stark inventou que o Homem de Ferro era seu guarda-costas. Nas aventuras dos anos 70 e 80, era normal outros super-heróis e vilões coadjuvantes se referirem ao Homem de Ferro como um lacaio de armadura. Apenas o seu motorista Howard Happy Hogan e sua secretária Virginia Pepper Potts sabiam da sua identidade. Ainda na versão original, Tony Stark colaborava com as Forças Armadas, criando protótipos de armas que seriam usadas durante a Guerra Fria. Seus inimigos frequentes eram comunistas, russos, asiáticos, latinos, pessoas em geral que defendiam o comunismo. Enfrentavam o Homem de Ferro vilões tecnológicos, como o Dínamo Vermelho ou Dínamo Escarlate e o primeiro Homem Titânio. Tinha também espiões como rivais, como a Viúva Negra e o Espião Mestre. Criado por David Michelini e Bob Layton, James Rupert Rhodes nasceu na Filadélfia, Pensilvânia. Ele encontrou o empresário Tony Stark enquanto voava em uma missão de combate no Vietnã. O helicóptero de Rhodes foi abatido por foguetes Vietcongs, e quando tentava obter um avião para fugir, Rhodes encontrou Stark, que tinha acabado de fugir do acampamento de Wong-Shu, em um volumoso protótipo de terno em formato de armadura. Juntos, Rhodes e Stark conseguiram encontrar outro helicóptero e conseguiram fugir. Após o fim da Guerra do Vietnã, Stark tinha se tornado secretamente o Homem de Ferro e convidou Rhodes para ser seu motorista particular. Rhodes tornou-se logo um dos colaboradores mais próximos de Stark, conquistou sua confiança, bem como o cargo de tesoureiro das indústrias Stark. Como resultado, teve várias aventuras com seu empregador, onde sua ousadia e competência eram qualidades valiosas para Stark. Quando Stark perdeu sua empresa para Obadiah Stane e caiu no alcoolismo, Rhodes tomou para si a identidade de Homem de Ferro e ainda ajudou Stark a vencer o vício. Por algum tempo, Rhodes atuou junto com os Vingadores, até mesmo no arco Guerras Secretas. No entanto, ele começou a sentir fortes dores de cabeça quando usava a armadura, e ao longo do tempo, seu comportamento começou a tornar-se errático e até mesmo violento. O estado mental maníaco de Rhodes foi revelado mais tarde por ser efeito da utilização da armadura de Stark, cuja interface cerebral foi criada para se adaptar à mente de Stark, deixando qualquer outro usuário desorientado e confuso a longo prazo. Quando Stark estava a caminho de sua recuperação, ele ajudou a manter a armadura para Rhodes, que se tornou cada vez mais paranoico, acreditando que Stark queria roubar a armadura dele. Stark construiu uma nova armadura, que se tornou conhecida como a armadura do Máquina de Combate ou Máquina de Guerra.
o War Machine. Rhodes utilizou a armadura do Máquina de Guerra quando Stark resolveu forjar a sua morte, para se recuperar de uma doença que causava-lhe risco de morte. Como herói, Máquina de Combate se juntou aos Vingadores da Costa Oeste. Assim, Rhodes continuou a utilizar a armadura do Máquina de Combate, mesmo depois de descobrir sobre a farsa de Stark, tornando-se assim um herói solo. O Pantera Negra foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Fez sua estreia na revista Fantastic Four Volume 1, número 52, em julho de 1966. Tendo visto seu pai assassinado e o trono usurpado por exploradores de Vibranium, o jovem T'Challa viajou para os Estados Unidos, onde estudou e se preparou para reaver a sua posição em sua terra natal. Felizmente, o Pantera Negra pôde contar com a ajuda do Quarteto Fantástico quando teve que enfrentar Ulysses Klaue, o líder dos exploradores de Vibranium. Após utilizar o metal e sua maquinaria para criar monstros feitos de onda sonora sólida, mano, que viagem! O próprio Klaue se submeteu ao seu invento para se tornar capaz de manipular as ondas sonoras, tornando-se assim o Garra Sônica. Pantera Negra se juntaria aos Vingadores logo a seguir, tornando assim o primeiro herói negro moderno. Nos anos 70, convidou o Falcão, parceiro do Capitão América, para uma estadia em Wakanda, que é a sua terra natal. Nessa ocasião, ele reformulou o uniforme do Falcão, adicionando asas que seriam acionadas mentalmente, fazendo assim com que o Falcão tivesse a habilidade de voar. O Pantera Negra continua ativo e é um personagem recorrente, apesar de não ser muito popular. Em 2004, ele estrelou a série Marvel Knights, e em 2006 foi um dos destaques no desenho Os Supremos 2. Descubra o poder do Pantera. O personagem foi criado por Roy Thomas e John Buscema no ano de 1968, primitivamente como inimigo dos Vingadores. Tornou-se mais um recruta regenerado quando os Vingadores descobriram que Visão se tratava de uma encarnação do Tocha Humana original. Say what? O robô Ultron 5 havia raptado o corpo androide do antigo herói e dera-lhe novos poderes e visual, para que ele pudesse enfrentar os Vingadores ao mesmo tempo em que sua memória era apagada. Depois soube-se que os seus padrões mentais eram de um antigo inimigo dos Vingadores, o Homem Poderoso, ou Wonder-Man, que depois ressuscitaria e adotaria o codinome de Magnus. A origem múltipla do personagem tendia a confundir os leitores, de forma que Steven Englehart e Roy Thomas, nos anos 70, criaram uma versão definitiva para a origem do Visão. Ele deixou de ser o corpo androide do Tocha Humana, tendo os autores pretendido deixar um pouco mais coerente o seu relacionamento com a Feiticeira Escarlate, que acabaria em casamento. Ele teve 2 filhos com a Feiticeira Escarlate. É, isso mesmo. O androide teve 2 filhos com a Feiticeira Escarlate. Apesar que mais pra frente isso foi revelado sendo uma manipulação da realidade, fruto dos poderes da feiticeira. Anos mais tarde, durante a fase dos Vingadores da Costa Oeste, o Visão regrediria a sua condição de robô, terminando assim o relacionamento com a heroína e dando um fim a essa história. Anos depois, integrou os Novos Vingadores, onde teve um relacionamento com Statura, filha de Scott Lang, o atual Homem-Formiga. Algum tempo depois, Loki, fazendo-se passar pela Feiticeira Escarlate, recrutou-os para a nova equipe de Vingadores de Hank Pym durante o Reinado Sombrio. Na versão original, a super espiã soviética inimiga do Homem de Ferro teve um romance com o Gavião Arqueiro. Poxa, essa guerra civil tá cheia de casaizinhos. Depois, ela se envolveu com o Demolidor por um período e com o soldado invernal Bucky Barnes. Seu nome verdadeiro é Natasha Romanoff, mas também pode ser chamado de Natalia Romanova, Natasha Romanova e Natalie Rushman. Foi criada pelos escritores Stan Lee e Don Rico e desenhada por Don Rath. Sua primeira aventura foi na revista Tales of Suspense 52, em abril de 1964. Como vilã, ela usava um uniforme diferente, mas nos anos 70, em uma história onde enfrentava o Homem-Aranha,
ela voltou a utilizar o colã preto com o cinto dourado. O novo visual fez muito sucesso, recolocando ela como namorada do Demolidor, tornando assim ela uma personagem regular das HQs do Herói Cego. O Homem-Aranha até teve certo interesse na Viúva Negra, mas ele tinha muitas pretendentes no momento. Depois de deixar o Demolidor, ela entrou para um grupo chamado Os Campeões, formado por Hércules, Motoqueiro Fantasma, Homem de Gelo e Anjo dos X-Men. E depois, finalmente, se tornou a agente da S.H.I.E.L.D. que a gente conhece. E para finalizar o time do Homem de Ferro, nós temos o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, criado, é claro, pelo gênio Stan Lee e pelo desenhista Steve Ditko. Fez sua primeira aparição no livro Antologia Amazing Fantasy, número 15, em agosto de 62. Lee e Ditko conceberam o personagem como um jovem órfão que foi educado e criado por sua tia May e seu tio Ben, e enquanto adolescente tem que lidar com as lutas diárias de qualquer pessoa, em adição àquelas que tem como combatente do crime. Para combater seus inimigos, seus criadores lhe deram super força e agilidade, capacidade de subir em quase qualquer superfície, a possibilidade de disparar teias através de dispositivos em seus pulsos, criados por ele próprio, e conseguir reagir pré-cognitivamente ao perigo com seu sentido aranha. A maior parte de seus poderes foi adquirido após ter sido picado por uma aranha radioativa. Quando o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez no início da década de 60, os adolescentes nos quadrinhos eram basicamente utilizados como sidekicks. A série Spider-Man abriu um novo território, colocando Peter Parker, um estudante do ensino superior, por detrás da identidade secreta do Homem-Aranha, com suas auto-objeções, rejeições, inadaptações e solidão, algo com que os leitores mais jovens podiam se identificar. Peter não tinha um herói mais velho e mais poderoso para ensinar o que ele tinha que fazer. Ele teve que aprender tudo sozinho. Peter não teve ninguém para lhe ensinar. Ele teve que aprender sozinho que, com grande poder, sempre vem grandes responsabilidades. Uma frase que, por mais que você acredite, não foi dita pelo tio Ben. Ela foi colocada num painel no final da primeira revista e mais tarde foi incluída como uma frase que o tio Ben falava para o Peter. A Marvel fez o Homem-Aranha aparecer em várias séries. A mais longa e mais bem conceituada é The Amazing Spider-Man. Ao longo dos anos, Peter Parker se desenvolveu de um estudante secundário, lerdo e desajeitado, para um conturbado estudante de universidade, um professor casado e, no final dos anos 2000, para um fotógrafo independente, um freelancer, o seu papel de adulto mais típico. Em 2010, ele junta-se aos Vingadores e ao Quarteto Fantástico, duas das equipes mais conceituadas no universo Marvel. Separadamente, a Marvel publicou várias versões alternativas do Homem-Aranha, como Spider-Man 2099, que conta as aventuras de Miguel O'Hara, o Homem-Aranha do Futuro, Ultimate Spider-Man, que conta as aventuras do adolescente Peter Parker num universo alternativo, e Ultimate Comics Spider-Man, que conta a história de Miles Morales, que toma o manto do Homem-Aranha para si depois deste ter supostamente morrido em Ultimate. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e bem-sucedidos comercialmente. É difícil você conhecer alguém que nunca ouviu falar do Homem-Aranha. Ele atualmente continua sendo o personagem símbolo da Marvel e já apareceu em inúmeras mídias, incluindo várias séries de televisão animadas e live action, em videogames e nos filmes, onde já foi interpretado por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Não costumo citar isso nessa parte em que eu estou explicando, mas o Homem-Aranha é muito popular pelos filmes já também. E agora ele será interpretado por Tom Holland em Capitão América Guerra Civil. Clint Barton, mais conhecido como o Gavião Arqueiro, nome original em inglês Hawkeye é muito mais maneiro, fez sua primeira aparição em Tales of Suspense, número 57, em setembro de 1959, antes de se juntar aos Vingadores em Avengers 16, em maio de 65. O personagem também foi criado por Stan Lee e Don Heck. Era um membro bem constante dos Vingadores, mas de um tempo pra cá
vem se tornando um pouco mais ativo. Foi participante também de Os Defensores e dos Vingadores da Costa Oeste, onde foi o primeiro e maior líder. O Gavião Arqueiro. No Brasil, em suas primeiras aparições, o seu nome também era Falcão. Mais tarde foi trocado para não se confundir com o Sam Wilson, o Falcão, parceiro do Capitão América. Iniciou sua carreira como vilão do Homem de Ferro. E, nessa época, teve um envolvimento com a Viúva Negra que não foi muito pra frente. Posteriormente, ele se regenerou e entrou para os Vingadores, praticamente na mesma época em que o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Barton criou muitos problemas para o Capitão por causa do seu temperamento rebelde e pela sua atração pela Wanda. Procurando maior poder e se destacar na equipe, assumiu o uniforme e os poderes de Golias, uma das versões do Homem-Formiga. Deixou temporariamente a equipe quando a Feiticeira Escarlate se casou com o Visão. Depois, ele próprio se casaria com a heroína Arpia. O casal se juntaria aos Vingadores da Costa Oeste, onde tiveram várias brigas. Depois que saiu dos Vingadores, o Gavião teve uma rápida passagem pelos Defensores. Ele enfrentou o seu velho adversário, o Homem de Ferro, num arco nos anos 70, onde os Defensores enfrentaram os Vingadores. Como líder dos Vingadores da Costa Oeste, o Arqueiro vivia dizendo o que o Capitão faria nesse caso, principalmente quando lidava com a rebeldia de alguns membros, invertendo os papéis do passado, onde ele seria o rebelde e o Capitão o que teria que resolver os seus problemas. O Falcão é um personagem criado por Stan Lee e Gene Colan e teve sua primeira aparição em Captain America Volume 1, número 117, de 1969. Ele também é o primeiro herói negro a não ter a palavra negro em seu nome de super-herói. Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo, e usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. O Falcão era um notório criminoso conhecido como Snap Wilson, no Harlem, em Nova York, que depois agiria em Los Angeles. De volta de uma viagem do Rio de Janeiro, onde dizem que foi onde ele encontrou o seu mascote Falcão Asa Vermelha, foi dominado pelo Caveira Vermelha, onde foi utilizado em um dos seus esquemas para derrotar o Capitão América. Muitos anos depois, o Falcão se rebelaria contra o vilão e se juntaria ao Capitão para derrotá-lo. Reconhecendo o potencial do Falcão, o Capitão o acolheu como aprendiz e parceiro. Com o codinome Falcão, Samuel Thomas Sam Wilson recebe mais tarde, como dito anteriormente, a ajuda do Pantera Negra para criar suas asas mecânicas que o auxiliariam a voar. O Falcão deixou de ser parceiro do Capitão América quando foi nomeado superagente da SHIELD. Nas histórias dos anos 2000, ele foi manipulado pela Feiticeira Escarlate, onde voltou à época em que era Snap Wilson. Na tentativa de um antagonista de disparar contra o Falcão, quem acaba sendo atingido é o Capitão América. Depois de se recuperar, o Capitão vai atrás de seu amigo desaparecido. Após ter ouvido que o seu amigo tinha sido assassinado, o Capitão encontra o traje do parceiro Falcão abandonado em um campo. Ele reaparece somente em Guerra Civil. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, também foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. Ela é uma mutante de nível ômega e seus poderes são magia e distorção da realidade. Pertenceu ao grupo Irmandade dos Mutantes, liderados por Magneto, por ter uma dívida com o mesmo e queria retribuir de alguma forma. Depois de abandonar a equipe por não querer mais fazer parte de tal equipe, juntou-se aos Vingadores, onde permanece até hoje. Sua primeira aventura foi em X-Men 4, de 1964. Bom, há tempos atrás, Magneto e Magda, uma humana, tiveram uma filha chamada Anya. Ocorreu um incêndio na casa onde eles moravam. Porém, Eric não pôde salvar a sua filha, que ainda estava dentro da casa, devido à intervenção da população local, que não queriam deixá-lo entrar devido a já terem testemunhado o seu poder e acharem que ele era um bruxo. A visão da casa desabando devido ao incêndio e da morte de sua filha
foi demais para a Maggie, que num momento de raiva lançou um pulso eletromagnético em toda a região, devastando-a e matando todos à sua volta, menos a sua esposa Magda. Temendo o marido e assustada por seus estranhos poderes, Magda decide fugir da presença de Magneto, levando em seu ventre os gêmeos que desconhecia estar gerando. Procurou refúgio na cidadela científica de Undagor, nas montanhas balcânicas, na nação minúscula de Transia. Encontrou um castelo onde solicitou refúgio e foi recebida por uma vaca humanoide chamada Bova. Após o parto dos gêmeos, Magda partiu, desejando que todos acreditassem que tivesse morrido. Bova levou as crianças ao seu mestre, o Alto Evolucionário, que entregou-as para um casal de ciganos, que havia acabado de perder seus filhos gêmeos. Django e Maria Maximoff criaram os dois como se fossem seus filhos. Quando adolescentes, Wanda e Pietro descobriram que tinham talentos peculiares. Quando Django começou a roubar para alimentar a família faminta, os aldeões enfurecidos atacaram o acampamento cigano. E aí, usando sua velocidade fenomenal, Pietro fugiu do acampamento levando sua irmã Wanda. Os dois chegaram a ser atacados por supersticiosos que viram Wanda usando seus poderes. Só foram salvos da multidão graças à intervenção de Magneto. Os jovens ingressaram na Irmandade dos Mutantes como forma de pagar a dívida por Magneto ter salvo suas vidas. E desde então, os adolescentes assumiram os nomes de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Anos depois, os irmãos se candidataram para ser membros dos Vingadores. Mercúrio deu uma demonstração de sua velocidade correndo em volta de uma limusine em movimento. Os dois foram introduzidos junto com o Gavião Arqueiro, como eu falei anteriormente, para ocupar o lugar dos membros que desejavam uma licença temporária. A Feiticeira Escarlate então se envolveu com o Visão, onde se casou mais tarde, mesmo contra a vontade do seu irmão. Os dois viveram na mansão dos Vingadores por um tempo, onde Wanda sofreu treinamento de bruxaria sobre a orientação da verdadeira feiticeira Agatha Harkness e também do Doutor Estranho, mas decidiu não exercer esse conhecimento. Depois de um tempo, ela conseguiu ter mais concentração com seus poderes, capacitando controlar sua força mutante como jamais antes, através da energia do caos. Eventualmente, o casal comprou uma casa em Leônia, Nova Jersey, onde abandonou o grupo por um tempo. Nessa época, os poderes da mesma aumentaram, se tornando alteração da realidade, onde Wanda conseguiu artificialmente engravidar do Visão, onde teve filhos gêmeos, chamados Thomas e William. Mostrou os primeiros sinais de instabilidade quando descobriu que os filhos gêmeos que tivera foram obra de seus poderes, usados de forma inconsciente. O governo americano considerou o Visão um perigo de ameaça nacional e o desmantelou, fazendo com que ele se tornasse frio sem suas memórias anteriores. Sem sentimentos, o casamento acabou. James Buchanan Barnes, sendo mais conhecido como Bucky Barnes, foi criado por Joe Simon e Jack Kirby e era o jovem parceiro do Capitão América. Apareceu pela primeira vez na revista Captain America Comics número 1, de março de 1941, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics. Além da revista do Capitão América, Bucky apareceu em outros títulos da Timely Comics. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou membro de um time de super-heróis pioneiro, o Esquadrão Vitorioso, All Winner Squad no original, o que nos leva a que os nomes originais continuam sendo melhores. Na revista do Capitão América, ele foi substituído pela namorada do Capitão, Betsy Ross, que depois se tornaria a super-heroína Golden Girl. Em Avengers Volume 1, número 4, de março de 64, ficou estabelecido que o Capitão América original e Bucky Barnes foram dados como desaparecidos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Bucky apareceu em muitos flashbacks a partir de então. Apareceu também em uma série da Segunda Guerra Mundial publicada pela Marvel, na moderna Tales of Suspense, das números 63 a 71, de março a novembro de 65. Em 2005, o Bucky original foi trazido de volta às histórias, depois da suposta morte do Soldado Invernal. Em 2008, ele se tornou o Capitão América quando Steve Rogers foi dado como morto. Bucky sofreu um rigoroso treinamento e foi designado para auxiliar a PAC. Passado algum tempo, em uma última missão contra o Barão Zemo, Bucky e o Capitão América saltaram sobre um avião experimental
na iniciativa de desarmar as bombas. Infelizmente, as bombas detonaram, fazendo com que o capitão caísse no Atlântico Norte, onde seria encontrado anos depois e descongelado pelos Vingadores. Contudo, as forças americanas nunca encontraram o corpo de Bucky, presumindo que ele estivesse morto. Ele foi encontrado e revivido pelo general Vasily Karpov em uma nova série de histórias do Capitão América que começou em 2005. Ao acordar, Bucky não se lembrava de nada, dando assim a opção de Karpov de manipular a sua mente, transformando-o assim no assassino conhecido por Soldado Invernal. Ele foi enviado por todo o globo cometendo vários assassinatos políticos, comprometendo assim a Guerra Fria. No entanto, a implantação de memória causou uma forte instabilidade mental em Bucky, fazendo com que ele tivesse que ser mantido entre uma missão ou outra em inatividade, para que não se rebelasse por completo. O Homem-Formiga Scott Lang é um personagem criado por David Michelinie e John Byrne, e sua primeira aparição foi na Marvel Premiere 47. Só lembrando, galera, que eu tô falando da origem do Scott Lang, que é o Homem-Formiga que aparece nos filmes. Nos quadrinhos, nós já tivemos, além de Scott Lang, mais 2 Homens-Formiga. O Hank Pym, que é o Homem-Formiga original e aparece no primeiro filme do Homem-Formiga, e o terceiro, que é Eric O'Grady, que era um agente da SHIELD. Scott Edward Harris Lang é um engenheiro eletrônico que ganhou os poderes ao roubar o uniforme do Homem-Formiga original, que na época atuava como Jaqueta Amarela. Mas Hank Pym o seguiu e viu que o ex-presidiário tinha boas intenções, presenteando-o assim com o uniforme e o nome. Atuava como uma espécie de Vingador reserva e trabalhava nas indústrias Stark como especialista em eletrônica. Por algum tempo manteve um romance com Jessica Jones até o incidente com o Homem-Púrpura. Depois de perder a guarda da sua filha Cassie, integrou as fileiras dos Vingadores de forma definitiva. Steve Rogers, o Capitão América, foi criado por Joe Simon e Jack Kirby. Apareceu pela primeira vez em Captain America Comics número 1, em dezembro de 1940. Outros personagens já estiveram sobre o manto do Capitão América, mas o foco aqui será Roger. Nascido em 4 de setembro de 1920, Steve Rogers era um jovem de saúde muito debilitada, mas que desejava de qualquer forma estar ao lado dos esforços estadunidenses na Segunda Guerra Mundial. Ao ter seu alistamento rejeitado devido à sua saúde debilitada, ele deixa bem claro que estaria disposto a fazer qualquer coisa para se juntar ao exército. Esse qualquer coisa é tão literal que ele se torna parte de um experimento para criar super soldado. O projeto super soldado consistia em um soro e radiação, gerando um crescimento físico geral, tornando um frango como Steve um super atleta musculoso, forte, ágil e veloz. Contudo, na equipe do projeto havia um agente duplo a serviço de Mussolini. O cientista que criou o soro é morto, e como não havia nenhum registro documental do soro, essa se perdeu junto com a vida do cientista, e Steve Rogers acaba se tornando o único daquilo que deveria ser um exército. Depois que renasceu na Era Moderna, ele teve muitas dificuldades. No início, morava na mansão dos Vingadores e era praticamente um super-herói em tempo integral. Continuou nesse ritmo e se aliou à SHIELD, onde teve um breve relacionamento com a Agente 13. Somente ao fim da década de 60, Rogers começou a buscar por uma vida própria. Um desentendimento com o Nick Fury fez com que ele se afastasse da vida de espionagem. Comprou uma motocicleta e saiu em viagem pelo interior do país. Steve entra futuramente para a polícia de Nova York, mas logo sua vida é conturbada em função de uma acusação de ser um policial corrupto, pois quase não aparecia nas rondas e mesmo assim não era demitido, já que os seus superiores conheciam a sua identidade. O acusador era seu parceiro, que logo se descobriu ser o vilão-chefe encapuzado. Um bom tempo depois, Steve voltou a tentar uma vida civil normal,
Ele virou desenhista de quadrinhos e alugou um apartamento na cidade. Mas é claro que com a vida de super-herói ele também não conseguia cumprir com seus compromissos. Sua vida mudou quando recebeu uma grande quantia em dinheiro, resultado dos anos de soldado militar que não havia recebido em função do seu desaparecimento. Ele organizou uma rede de informações para ajudá-lo em suas missões, mas logo seria procurado pelo governo, que queria explicações da sua súbita fortuna. Não ficou claro que ele tinha recebido porque passou anos no exército? Esse problema levou que Steve fosse privado de um certo tempo de utilizar a identidade de Capitão América. Bom, galera, esse foi... Opa, peraí. Tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas realmente esses filmes são só super-heróis lutando entre si? É só isso? Não, galera, as motivações que vão dar início a esse registro ainda não são muito bem definidas no filme. Mas existem mais 3 personagens que ainda estão relacionados a esse filme que terão uma participação, de certo modo, importante nele. Vamos lá. Também criado por Stan Lee e Jack Kirby, Thaddeus e Thunderbolt Ross veio de uma família de militares e seguiu carreira, assim como os passos de seu pai e de seu avô. Quando adolescente, ele pilotava velhos aviões em shows aéreos e à noite estudava a história militar, graduando-se no topo da sua turma em West Point. Ross rapidamente conquistou promoções, acumulando um registro notável de bom serviço na Força Aérea. Ele adquiriu o apelido de Thunderbolt durante um de seus primeiros combates, onde atacou com a velocidade e a força de um trovão. Se casa com Karen Lee, filha de seu oficial comandante, e tem uma filha, Betty Ross. Apesar da insatisfação de ter que assumir o serviço burocrático, Ross sobressaiu-se no comando das pesquisas sobre a utilização da radiação gama para fins militares. O general, entretanto, antipatizava com o civil que foi designado para supervisionar o projeto da bomba gama, o Dr. Bruce Banner. E para piorar, sua filha Betty, que esperava que um dia se casasse com um militar, sentiu-se atraída pelo cientista. O surgimento do Hulk perto da base do deserto, pouco depois de Banner ser colhido pelo teste da primeira bomba gama, fez com que o Pentágono designasse Ross para a Operação Hulk. Sua missão? Procurar e capturar ou matar o monstro. Ross e o mundo souberam pouco tempo depois que Banner era o próprio Hulk, o que lhe deu, é claro, motivação maior para caçar o homem que ele julgava não ser bom o suficiente para sua filha. Ossos Cruzados é o codinome de Brock Grumlow, um super vilão inimigo do Capitão América e a Secla do Caveira Vermelha. Criado por Mark Greenwald e Keaton Dyer na revista Captain America 359-360, de 1989. Seu uniforme e máscara, claro, foram inspirados na clássica bandeira dos piratas. O vilão não tem superpoderes, mas é claro, é muito forte e altamente treinado no combate, tanto com armas quanto corpo a corpo. Ossos Cruzados era um agente do Caveira Vermelha, e sua primeira missão conhecida foi enviado pelo seu líder para observar as atividades do Barão Zemo e roubar o artefato conhecido como Joia de Sangue. Nessa missão, ele enfrenta, além do vilão, o Capitão América e Cascavel, a companheira do herói na época, e acaba por perder o artefato. Ossos Cruzados tenta se recuperar desse fracasso, raptando Cascavel no intuito de atrair o Capitão América. A moça acaba escapando e ele acaba desistindo do ataque por ordens do Caveira Vermelha. Então o Caveira Vermelha desaparece e Ossos Cruzados, ajudado por Mecanos, investiga o que aconteceu. Ossos Cruzados formam então a Quadrilha do Esqueleto e eles enfrentam a Feiticeira Solene e o Clube do Inferno. Finalmente ele descobre o paradeiro do seu chefe, que está com a saúde debilitada, e então ele o leva para a mansão do Caveira para que seja tratado. Depois de várias missões, Ossos Cruzados é despedido pelo Caveira Vermelha por contrariar as suas ordens. Ele então se alia à Víbora, que é a ex-Madame Hydra. Por último, o Barão Zemo. Ele se refere a 2 personagens do universo Marvel. Como eu não sei qual vai ser retratado no filme, eu vou falar um pouquinho dos 2. O Barão Heinrich Zemo II, o Barão Zemo, é um vilão nazista que enfrenta o Capitão América e seus aliados desde a Segunda Guerra Mundial. Responsável pela sabotagem que congelou o Capitão América e supostamente matou seu parceiro, o Barão Zemo já carregou sobre ele o título de o homem mais odiado da Europa. Seu ato mais famoso é a criação da primeira formação dos Mestres do Terror. Parece nome de filme de terror velho. Zemo criou uma roupa vermelha e usava constantemente um capuz negro, de modo que não fosse descoberto por nenhum dos seus inimigos. Agora nós vamos falar do Barão Helmut Zemo
13º, que também foi conhecido como Barão Zemo. Ele começou sua carreira como vilão para vingar seu pai, o Barão Zemo anterior. Na sua primeira aventura, ele enfrentou o Capitão América e o Falcão com o nome de Fênix. Ao cair no tanque do adesivo X recriado por ele, Helmut foi dado como morto, mas depois ressurgiu todo desfigurado, sendo obrigado a usar um capuz tal como seu pai. Voltou a enfrentar o Capitão América e os Vingadores com novas formações dos Mestres do Terror. Extremamente inteligente, ele fica sempre um passo à frente de quem quer que seja. Bom galera, lembrando que tudo que eu falei aqui no vídeo foi um resumo da história desses personagens. Afinal, cada um deles tem cerca de 40 anos de histórias em quadrinhos, o que não daria para dizer tudo aqui no vídeo. Ele ficaria enorme. Se você tem interesse que eu pegue um desses personagens ou algum outro personagem e conte tudo sobre ele, deixa um comentário aqui embaixo no campo dos comentários falando que você gostaria que eu tornasse esse projeto ativo aqui no canal e falando por qual personagem eu deveria começar. Curtiu o vídeo? Então deixa um like aqui embaixo para ajudar na divulgação. Não esqueça de divulgar nas suas redes sociais. Me siga nas minhas redes sociais que estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. E não deixe de se inscrever no canal. Junte-se à iniciativa e não perca os próximos vídeos. É isso aí galera. Fiquem com Deus. Valeu, falou e